Glórias sejam dadas ao Senhor. E ele disse: ide e pregai este evangelho a toda criatura. E tem mais aqui na palavra de Deus a respeito dessa necessidade. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, argumentar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E mais adiante, aqui está em 2 Timóteo 3, 16, 17. E mais adiante, na mesma carta, no capítulo 4, diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então vamos aqui ler alguns textos que eu considero textos áureos, textos importantes da Bíblia Sagrada. E por si só, pela sua clareza e objetividade, dispensa até comentários, mas eu farei alguns comentários. Diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor que Deus requer dos seus filhos, um amor igual a este. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Isso aqui faz parte das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que foi feito pelo Senhor Jesus. Não diz respeito a pobres de bens materiais, mas aos que reconhecem suas próprias fraquezas e que não são espiritualmente autossuficientes e que dependem do poder e da graça divinos para serem salvos. São aqueles que reconhecem realmente que não são autossuficientes para a salvação. Eles não podem produzir obras que os levem à salvação. Não, de maneira alguma. Ele espera no Senhor, é completamente dependente do Senhor.
a bondade de Deus. Também está no Sermão do Monte. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7, versículos de 1 a 11. Glórias sejam dadas ao Senhor. São textos áureos da Bíblia Sagrada. E diz lá em Jeremias 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que texto maravilhoso esse, né? E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus 21, versículo 13. Vejamos mais. Diz o Senhor Jesus: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, versículo 13. Sem arrependimento não há perdão. Sem perdão não há salvação. Sem arrependimento não há conversão. O resto é conversa para boi dormir. Vejamos mais o que diz a palavra do Senhor. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3, versículo 18. Importantíssimo isso aqui. Nós precisamos crescer. Crescer em conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para conhecê-lo, nós precisamos buscá-lo. E para buscá-lo e fazer a sua vontade, nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Buscar esse entendimento. Buscar, perseguir a boa interpretação da Bíblia Sagrada. Vejamos mais. A defesa da nossa fé. Diz então a Bíblia: que o obreiro seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Tito, capítulo 1, versos de 9 a 13. Nós precisamos repreender, responder, calar, fazer calar a boca dos contradizentes, dos hereges. E diz aqui mais o seguinte: e é severamente, com severidade. Vejamos mais. Aqui será nos dias em que estivermos na glória. Apocalipse 21, versos 4 e 5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém? Então fique com esses textos áureos,
em nome do Senhor Jesus, e reflita cada um desses. Vai lá na Bíblia, anote, busque, veja, leia os comentários, se você realmente tem uma Bíblia de comentários, mas meditando, para que vocês não sejam apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Fique com o Senhor Jesus.